Uma Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, seguindo na série Evangelhos, capítulo 9, versículo 27, diz a palavra do Senhor. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: Seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: Não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram: Ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Bom, equivocados, né, os fariseus naquele tempo, tanto que uma dessas falas dos fariseus fizeram Jesus fazer aquela comparação e trazer aquela verdade da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é quando as pessoas atribuem o poder de Deus, o poder manifestado por Deus a demônios, quando dizem que uma ação de Deus é uma ação de demônios, e uma coisa que não tem nada a ver. E Jesus, ele, nesse momento aqui, nesse texto, vamos pegar logo no início, Jesus, ele tinha curado, já feito um milagre na casa de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. E ele saiu daquele lugar e ele foi, durante o caminho, abordado por 2 cegos. Nos outros evangelhos vai destacar apenas um cego, vai dizer até mesmo que ele era o cego Bartimeu, vai dizer o nome deles. E o Mateus, ele fala também de 2 endemoniados. Lá no outro evangelho vai dizer, em Marcos, que era um, porque um ganhou destaque. Sempre, gente, Deus vai fazer a obra dele na vida de muitas pessoas, mas apenas poucas pessoas vão realmente ganhar destaque nesse momento da obra de Deus. Porque, como diz a palavra, muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós não sabemos o que aconteceu com outro endemoniado, não sabemos o que aconteceu com outro cego, mas até então aqui em Mateus eram 2 cegos, porque de fato eram 2 cegos, mas o Bartimeu ganhou um certo destaque na descrição, quando o outro evangelista vai relatar essa passagem da cura dos cegos. O Bartimeu ganhou realmente um certo destaque. Mas o que eu acho interessante nessa passagem de Jesus curar a cegueira é porque, de fato, sim, Jesus tem poder para curar as doenças físicas. Ele tem poder para poder tirar as enfermidades do nosso corpo. É importante a gente saber que Deus, ele nos criou, o corpo da gente, ele foi criado para se regenerar. Quando se machuca, o corpo da gente, as células já estão programadas para poder regenerar, para poder realmente aquela ferida ser cicatrizada. E quando Deus criou o homem lá no Éden, Deus colocou ele no jardim, e no jardim Deus colocou uma árvore chamada Árvore da Vida. E essa árvore diz lá em Apocalipse que a folha dela é remédio para as nações. Então era uma árvore de cura, era uma árvore que, se porventura o Adão e a Eva, que foram feitos do pó da terra, e o pó da terra, ele envelhece, o pó da terra adoece, o nosso corpo, ele foi feito da matéria mais frágil que existe no mundo, mas Deus colocou uma árvore da vida ali. Porque se eles não tivessem pecado e não tivessem sido expulsos do jardim, porque a morte foi pela desobediência, eles teriam ali uma árvore que daria vida para eles em qualquer momento. A árvore da vida era uma árvore que daria vida a eles constantemente, que regeneraria o corpo deles de qualquer doença, de qualquer envelhecimento, de qualquer enfermidade.
E é importante a gente saber que o desejo de Deus é que a gente seja curado, sim, que a gente tenha vida. Vida no nosso corpo, vida na nossa mente, vida dentro do nosso ser. O desejo de Deus é esse. A Bíblia nos mostra Jesus como médico, como aquele que cura as doenças. A Bíblia nos mostra um Deus como um Deus que cura, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara doenças. O salmista Davi também, ele declarou em várias vezes que o Senhor é aquele que nos sara, o Senhor é aquele que cura, que toma as nossas enfermidades. Então, de fato, você lê os evangelhos, você vai encontrar muitos milagres, nós vamos encontrar muitos milagres que Jesus realizou, porque de fato o interesse principal de Deus é que a gente tenha vida, é que a gente tenha saúde. Por isso nós vemos tantos relatos de milagres, e se estão expostos aqui, é porque Deus deseja fazer cura, sim, Ele deseja operar com cura no nosso corpo físico. Aqui nós vemos 2 cegos que, ao ouvir falar de Jesus, eles começaram a gritar, clamando por Jesus, porque um dos motivos, uma das razões indispensáveis para a gente poder receber a cura é realmente crer, é clamar, é buscar. Você precisa buscar a Deus pela sua cura. E eles se puseram a clamar: Jesus, filho de Davi, reconhecendo que Jesus era sim a promessa que Deus tinha feito para Israel. Eles, por serem daquele povo, eles sabiam da promessa. Eles sabiam que Deus tinha prometido um descendente de Davi, uma pessoa que reinaria para sempre. E quando eles dizem Jesus, filho de Davi, eles reconhecem que Jesus é o Messias, que Jesus é o descendente de Davi que foi prometido, que Jesus não veio como a maioria de Israel esperava, como alguém que iria trazer uma libertação do domínio de Roma, mas Jesus era de verdade um libertador espiritual, aquele que estava proferido nos profetas, que levaria sobre si todas as enfermidades. Ele é o descendente de Davi, e diz a palavra de Deus que quando aqueles cegos, ouviram falar que tinha um homem curando, eles reconheceram: poxa, ele é aquele que está escrito nos profetas, ele é a promessa, ele é o filho de Davi. E eles começaram a clamar: filho de Davi, tenha misericórdia de nós, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E Jesus entrou em casa e eles se aproximaram de Jesus, e Jesus logo lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer vocês ver? Vocês creem que eu posso fazer vocês verem? Porque essa é a pergunta de Jesus para nós. Muitas vezes a gente sabe que Jesus pode fazer, mas você crê que eu posso fazer na sua vida? A pergunta de Deus pra gente é essa. Você crê que eu posso, sim, curar você, mudar a sua história, fazer da sua vida a diferença? Você crê nisso? E eles disseram: sim, Senhor, nós cremos. Nós cremos. Eu sei que Jesus nunca perguntou nada por perguntar. Ele sempre lançava pra gente, e sempre lançava para as pessoas uma pergunta ou uma palavra direcionada com aquilo que ele sabia que estava lá no fundinho do coração daquela pessoa. Porque Deus vê além do exterior. E eles disseram sim, eles declararam a fé deles, e a fé, ela precisa ser declarada. A fé sem obras é morta. Não adianta eu ter uma fé dentro do meu coração, mas eu não manifestar a minha fé em obras. Eu não manifestar a minha fé para o mundo ver em atitudes. Eu preciso pegar essa fé no meu coração e colocá-la em obras, colocá-la em prática. Era necessário eles declararem a fé deles em Jesus para curá-los. Jesus tocou nos olhos dos 2 e disse: então aconteça, seja feito conforme a sua fé. Você que está doente, você que está passando por um problema, você que está passando por uma dificuldade, se Jesus chegasse agora para você e dissesse: você crê que eu posso fazer você mudar agora, você ser curado agora? Você crê que eu posso fazer você sentir paz no seu coração agora? Você crê que eu posso fazer você ver agora? Você crê que eu posso tirar esse câncer agora? Você crê que eu posso fazer você andar agora? Você crê que eu posso tirar essas feridas do seu corpo agora? Você crê que eu posso tirar essa dor no seu coração, nos seus rins, no seu estômago, na sua cabeça agora? Se Jesus perguntasse isso para você, qual seria a sua resposta? Talvez você diria: sim, 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 eu creio. Só que Jesus determinou outra coisa sobre aqueles cegos. Jesus disse:
tocou neles e disse: então seja feito conforme a sua fé. E aí? Se o milagre que a gente precisa determinasse da nossa fé, se Jesus dissesse, então vai acontecer de acordo com a sua fé, o que você pensa que aconteceria com você? Será que esse milagre aconteceria ou será que esse milagre não aconteceria? O que poderia acontecer, será? Hein? A gente é confrontado pela palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos confronta e nós precisamos compreender. Jesus, ele tem realmente o melhor pra gente. Ele tem vida, não só no nosso corpo, mas ele tem vida também pra gente em todas as áreas da nossa vida. Quando eu olho para essa passagem da cegueira, eu também lembro da cegueira espiritual. Quantos de nós precisamos orar pedindo a Deus que Ele abra os nossos olhos do nosso entendimento, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamado e quais as riquezas da glória da esperança nos santos. A gente precisa pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa compreender a grandeza do chamado dele nas nossas vidas e da herança dos santos, da herança que ele nos deu em Cristo Jesus. Muitas vezes não vivemos as coisas de Deus na terra, não vivemos uma experiência extraordinária, porque a gente não consegue olhar com os olhos da fé. E a Bíblia sempre nos incentiva a olhar para o que está diante de nós, a ter olhos que olhem para Deus, a ter olhos que olhem para frente, a ter uma visão do que está diante de nós. E quando houver as dificuldades, a gente deve olhar para cima, de lá vem o nosso socorro. Então também você pode não estar cego literalmente, mas você pode estar precisando que Jesus abra os seus olhos, que Jesus abra os olhos do seu entendimento, que Ele venha iluminar a sua mente para que você consiga ver o que Deus tem para você, a vocação, o chamado de Deus para a sua vida nessa terra e a herança que Ele dispôs para você através do sacrifício de Jesus. Só que isso acontece na nossa vida de acordo com aquilo que a gente crê. Nós precisamos crer na palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A gente precisa dar ouvidos para ela. Depois que Jesus curou esses 2 cegos, diz a palavra que Jesus encontrou também, foi levado até Jesus, um homem que não conseguia falar. E ele não conseguia falar porque ele estava possuído por um demônio. E muitas vezes o diabo tem cessado a nossa voz, ele tem cessado ele tem trago doenças espirituais. Existem doenças que são de ordem espiritual, que são causadas por demônios. E esse jovem, esse próximo enfermo, ele não falava, ele era mudo, não saía palavra da garganta dele, dos lábios dele, porque ele estava possuído por um demônio que mantinha ele sem poder falar. E tem muita gente que não consegue se expressar, não consegue falar, não consegue declarar Jesus sobre a sua vida, porque ainda estão aprisionadas espiritualmente. Então, Jesus diz a palavra, que o demônio que estava naquele rapaz foi expulso. Em seguida, ele começou a falar. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar voz. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar a cura naquilo que a gente precisa, na nossa palavra, na nossa garganta. Jesus, ele veio para nos dar vida, para que possamos agora abrir a nossa boca e falar como Deus é bom nas nossas vidas. Muita gente fica às vezes com dúvida porque Jesus falava para essas pessoas e advertia severamente: não falem do que aconteceu, não contem para ninguém o que vocês receberão um milagre. Por que Jesus falava dessa maneira se ele disse pra gente, para nós sermos testemunhas dele? É que naquele momento, gente, muitas multidões, elas vinham aonde Jesus estava. Então todos os milagres que as pessoas contavam e testemunhavam traziam mais pessoas, muita gente em volta de Jesus. Eu acredito que com isso Jesus não podia nem dormir direito, Jesus não podia nem sentar para comer direito, porque sempre ele estava abarrotado pelas multidões. Pense numa pessoa famosa hoje, uma pessoa que é usada por Deus. Como eu vejo, às vezes até mesmo, o assédio que os cantores evangélicos levam nas ministrações, quando eles vão ministrar, quando eles vêm nas igrejas, quando vem um pregador conhecido, famoso, as pessoas, os irmãos, os crentes, ficam envoltos daquela pessoa, querendo tirar foto, querendo abraçar, querendo tocar, e aquele desespero todo. Mas é só um cantor, nem faz milagres, é só um cantor, mas acaba tendo esse assédio todo. Então,
talvez por esse motivo Jesus dizia, olha, não contem para ninguém o que aconteceu aqui, mas para justamente evitar esse assédio todo das multidões em sua volta. Não que Jesus não quisesse fazer, curar e operar milagres, claro que ele queria, mas era necessário um tempo, ele precisava de um tempo a sós entre ele, Deus, os discípulos, e por isso ele advertia essas pessoas. Mas não adiantava nada, elas iam lá e contavam para todo mundo, né, o que Jesus tinha feito. Então nós precisamos compreender o que a palavra de Deus diz sobre nós. Nós precisamos orar pedindo a Deus para que Ele abra os olhos do nosso entendimento e para que Ele nos dê voz também. Para que Ele nos dê voz para que possamos proclamar a vontade de Deus para o mundo. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha operar na nossa vida aquilo que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor possa mover com Teu poder neste lugar. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento e que a gente possa receber, Senhor, cura nas nossas enfermidades, cura nas nossas doenças. Que possamos, Senhor, ter fé para viver o milagre do Senhor nas nossas vidas nesses dias. Eu oro por cada pessoa que está comigo agora nesse momento, que aqueles que estão doentes, que aqueles que estão precisando de uma cura, sejam curados no nome de Jesus. Que aqueles que estão sendo, Senhor, calados pelo inimigo, não têm voz para falar, que eles recebam cura agora e libertação. Em nome de Jesus. Amém e amém.